Neste momento, é bem possível que você acredite que precisa melhorar o rosto, redefinir mais o maxilar, ter um cabelo melhor e aprimorar absolutamente tudo para finalmente parecer atraente. Talvez você já tenha se olhado no espelho e pensado que ainda não é o suficiente. Essa percepção, porém, não passa de uma distorção criada pela sua própria mente. A verdade, embora pareça absurda para muitos, é que a aparência física representa apenas metade do que define o quão atraente alguém é. A outra metade está diretamente ligada à forma como o cérebro interpreta sinais comportamentais e psicológicos. Isso significa que, mesmo sem alterar nada fisicamente, é possível aumentar de forma imediata a percepção de atratividade ao aplicar alguns ajustes simples. Um dos conceitos mais poderosos nesse sentido é o chamado efeito halo. O cérebro humano tende a generalizar características positivas. Quando alguém demonstra um único traço favorável, como confiança, automaticamente passa a ser percebido como mais inteligente, mais simpático, mais interessante e, consequentemente, mais atraente. É importante entender que confiança não depende de um sentimento interno, mas sim de uma expressão externa. Não é necessário sentir-se confiante para transmitir essa impressão. Basta agir como alguém confiante por alguns segundos. Manter a postura ereta, com os ombros alinhados para trás e o queixo levemente elevado já é suficiente para ativar esse mecanismo. Isso acontece porque a mente humana preenche lacunas com base em sinais sutis de comportamento, postura e presença, criando uma imagem muito mais poderosa do que a aparência isolada. Isso acontece porque a mente humana preenche lacunas com base em sinais sutis de comportamento, postura e presença, criando uma imagem muito mais poderosa do que a aparência isolada jamais conseguiria transmitir. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas para, enquanto outras avançam e passam a dominar esse processo de forma consciente. Existe um padrão por trás desses comportamentos, uma estrutura psicológica que explica por que algumas pessoas despertam interesse imediato, enquanto outras são ignoradas, mesmo tendo características semelhantes. Se você quer deixar de depender do acaso e começar a controlar esse jogo com precisão, existe um caminho claro: o material Código da Atração, a fórmula psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. Esse e-book reúne de forma direta e aplicável os princípios que realmente influenciam a percepção feminina, indo muito além dessas técnicas iniciais e mostrando como construir presença, impacto e desejo de maneira consistente. O acesso está disponível no primeiro comentário fixado logo abaixo deste vídeo. Então, se você realmente quer mudar a forma como é percebido e começar a gerar atração de forma intencional, essa é a próxima etapa. Ignorar isso significa continuar sendo apenas mais um, enquanto outros passam a jogar com vantagem. O segundo ponto envolve um ajuste extremamente sutil com mais impacto significativo na forma como você é percebido. Trata-se da chamada regra de meio segundo. Muitas pessoas cometem o erro de sustentar o olhar por tempo excessivo ou, no extremo oposto, evitam completamente o contato visual. Em ambos os casos, o resultado costuma transmitir nervosismo ou desconforto. Existe, porém, um equilíbrio ideal. Manter o contato visual por cerca de meio segundo no primeiro momento em que você encontra alguém já é suficiente para demonstrar interesse sem gerar estranheza. Esse breve momento comunica presença, segurança e naturalidade, o que contribui diretamente para uma percepção mais positiva e atraente. Esse fenômeno está relacionado a um conceito psicológico conhecido como julgamento rápido, no qual as pessoas formam impressões quase instantâneas com base em pequenos sinais comportamentais. Ajustes mínimos, como esse breve contato visual, podem alterar de maneira relevante a forma como você é interpretado logo no início de uma interação. O terceiro recurso é ainda mais discreto, mas igualmente eficaz.
Trata-se do controle consciente do piscar dos olhos. Embora possa parecer incomum à primeira vista, esse comportamento influencia diretamente a leitura emocional que os outros fazem de você. Quando você pisca de forma mais lenta enquanto escuta alguém, transmite uma imagem de calma, de atenção e autoconfiança. Por outro lado, piscar rapidamente tende a ser associado à ansiedade e insegurança. Esse padrão ocorre porque o cérebro humano associa estados de tranquilidade a domínio da situação e competência. E a percepção de competência, por sua vez, está fortemente ligada à atratividade. Assim, ao adotar um ritmo mais tranquilo e controlado nos seus movimentos, você reforça sinais positivos que são interpretados de maneira automática pelos outros. O quarto ajuste está relacionado ao ritmo da fala. Não é necessário ter uma voz mais grave ou tentar soar artificialmente sedutor. O ponto central é apenas reduzir levemente a velocidade ao falar. Quando alguém se expressa de forma um pouco mais pausada, tende a ser percebido como mais maduro, confiável e seguro. Em contraste, uma fala acelerada costuma ser interpretada pelo cérebro como sinal de ansiedade ou tentativa de aprovação. Ao desacelerar, você transmite a ideia de que está confortável com a própria presença e com a atenção dos outros, o que reforça uma imagem mais estável e atraente. O quinto aspecto envolve um mecanismo psicológico que frequentemente prejudica a forma como as pessoas se apresentam. Trata-se do chamado efeito holofote. Muitas vezes existe a sensação de que todos ao redor estão observando e julgando cada detalhe, especialmente as falhas. No entanto, essa percepção é amplamente exagerada. Na prática, a maioria das pessoas está muito mais focada em si mesma do que nos outros. Esse efeito faz com que você enxergue seus próprios defeitos de maneira amplificada, enquanto eles passam quase despercebidos para quem está ao redor. Então, quando você deixa de agir como se essas imperfeições fossem centrais, os outros também deixam de atribuir importância a elas. A dinâmica da confiança funciona de forma inversa ao medo. Ao se comportar como alguém confortável consigo mesmo, essa impressão é rapidamente aceita e reforçada pelas pessoas ao seu redor. O sexto ponto envolve o uso estratégico das pausas durante a comunicação. Pode parecer contraintuitivo em um primeiro momento, mas funciona de maneira extremamente eficaz. Quando alguém lhe faz uma pergunta, aguardar cerca de meio segundo antes de responder já é suficiente para produzir um impacto perceptível. Essa breve interrupção transmite calma, controle emocional e clareza de pensamento. Como a maioria das pessoas tende a responder de forma imediata, esse pequeno intervalo diferencia você de forma sutil, sugerindo maior segurança e inteligência social. Esse simples ajuste contribui para uma presença mais marcante, sem exigir qualquer mudança física. O sétimo elemento está relacionado à linguagem corporal e à forma como você se posiciona durante uma interação. Ao conversar com alguém, direcionar levemente o peito e os pés na direção da outra pessoa, cria um sinal não verbal de abertura e interesse. Não é necessário um alinhamento completo, pois isso pode parecer excessivo. Um leve direcionamento já comunica acessibilidade e equilíbrio emocional, evitando tanto frieza quanto a intensidade exagerada. Esse tipo de postura ativa mecanismos subconscientes que influenciam diretamente a percepção do outro. A linguagem corporal aberta tende a ser interpretada como um indicativo de confiança e receptividade, características que naturalmente aumentam a atratividade em contextos sociais. O oitavo princípio envolve o chamado espelhamento emocional, uma estratégia sutil e extremamente eficaz nas interações sociais. As pessoas tendem a se sentir mais conectadas com quem demonstra uma sintonia natural com seu estado emocional. Isso não significa imitar comportamentos de forma artificial, mas ajustar a sua energia ao contexto. Quando o momento é leve e positivo, você acompanha essa leveza. Quando a situação exige mais seriedade, você reduz o ritmo, adota uma postura mais contida. Esse alinhamento cria uma sensação imediata de familiaridade e conforto. O cérebro interpreta essa harmonia como afinidade, o que fortalece a conexão e aumenta a percepção de atratividade, já que a atração está profundamente ligada à sintonia emocional. O nono aspecto diz respeito ao uso intencional da fala.
Existe uma tendência comum de associar a comunicação constante à presença marcante, mas na prática o efeito pode ser o oposto. Falar menos, porém com propósito, costuma gerar uma impressão muito mais forte. Pessoas que se expressam apenas quando têm algo relevante a acrescentar são vistas como mais interessantes, seguras e até mais enigmáticas. Esse comportamento não se trata de silêncio absoluto, hein? Mas de seletividade. Ao priorizar qualidade em vez de quantidade, você transmite controle, clareza e valor pessoal. Essa economia de palavras faz com que cada intervenção tenha mais peso, reforçando uma imagem de confiança, aumentando naturalmente a atratividade percebida. O 10º ponto está relacionado à forma como você sorri. Não se trata apenas do movimento da boca, mas da expressão completa do rosto. Um sorriso constante e exagerado pode transmitir insegurança ou a impressão de esforço excessivo para agradar. Em contrapartida, quando há uma leve contração ao redor dos olhos, criando um sorriso mais natural e autêntico, a percepção muda completamente. Esse tipo de expressão, conhecido por envolver os olhos de maneira sutil, comunica calor, espontaneidade e confiança, sendo amplamente utilizado por atores justamente por gerar uma conexão mais genuína com quem observa. Para concluir, é fundamental compreender que a atratividade não está centrada em corrigir imperfeições físicas, mas sim em ajustar os sinais que você transmite constantemente. Elementos como postura, contato visual, ritmo da fala, controle das expressões e respostas emocionais formam um conjunto de indicadores que o cérebro interpreta de maneira automática. Esses pequenos ajustes funcionam como gatilhos psicológicos que influenciam diretamente a forma como você é percebido. As pessoas não reagem apenas à aparência, mas principalmente à energia que você projeta. E ao incorporar mesmo algumas dessas mudanças, é necessário que o comportamento dos outros em relação a você comece a se transformar. Isso acontece porque, do ponto de vista perceptivo, você passa a ser interpretado de maneira diferente, sem que tenha sido necessário alterar a sua estrutura física, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com os teus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!